Boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Wendy Tavares, você tá no canal Você Se Vende o Tempo Todo. E hoje, como prometido, eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre as facilidades e as dificuldades no momento da venda, né? Porque a gente sabe que vender não é evidente. Por isso que são necessários aí ter cursos, mentorias, contratar profissionais capacitados para poder vender a sua empresa, vender o seu produto, a sua solução. E quando uma pessoa vai vender um produto ou um serviço, é muito importante que ela saiba ali quais são os itens que fazem com que a vida do seu cliente se torne mais fácil e que também, dentro do seu discurso de venda, ela também saiba como responder à pergunta do cliente no caso daquele produto ou serviço tornar a vida dele um pouco mais difícil. Isso se chama objeção. Então, quando a gente vai fazer uma venda, é de extrema importância que a gente tenha na nossa cabeça todas as objeções. Então, tudo aquilo que quem está do outro lado da mesa pode perguntar para a gente e a gente pode ficar sem resposta. E aí é que tá, um bom vendedor nunca fica sem resposta, ele tem que ter resposta para tudo, nem que seja para ele falar que ele vai ver depois, que ele vai levantar, que ele vai pensar numa solução, mas ele nunca pode deixar esse sentimento de não conseguir responder o cliente ali no momento da negociação. Isso exige muito estudo, isso exige muito preparo. E uma técnica bastante eficiente que eu utilizo é fazer uma análise SWOT do seu produto ou do seu serviço. Por quê? Dentro da análise SWOT, você consegue identificar quais são as suas forças, as suas oportunidades, as suas fraquezas e as suas ameaças. Para as suas forças e para as suas oportunidades, para cada um dos itens que você listar ali, você consegue desenvolver um pitch, um discurso de venda assertivo. Então, se é, por exemplo, um sabão em pó, para que serve um sabão em pó? Isso é o óbvio do óbvio, isso é uma facilidade. Então, você também tem que falar para o seu cliente, olha, um sabão em pó ele serve para lavar roupa, porém o meu tem isso de diferente. Nesse caso, o cliente pode falar assim, tá, um sabão em pó serve para lavar roupa, mas eu não gosto de utilizar porque quando eu ponho na máquina, ele fica empelotado, ele pode manchar minha roupa. Isso é uma objeção. Então, isso pode se tornar uma ameaça ali no seu momento de venda e você tem que saber como responder. Então, é muito melhor você já ter a resposta da objeção do seu cliente, né, do seu prospect, do que você ficar ali sem ter a menor ideia do que ele pode perguntar de negativo sobre o seu produto e você não conseguir responder, né? Então, eu sempre indico que seja feita uma análise SWOT. Então, faça uma análise SWOT do seu produto, do seu serviço, da sua solução. E dentro das fraquezas, das oportunidades, das ameaças, desenhe ali um pitch de vendas em cima de cada um. Porque quando seu cliente vier falar algo negativo, você já tem a resposta positiva em relação a esse ponto. Vou dar um exemplo prático, né? A gente tem aqui na empresa que eu trabalho, há 10 anos, né, na RS Serviços, eu vendo serviços, eu não vendo produto. Né? Então, o que eu vendo? Olha, estou te vendendo um contrato de uma auxiliar de limpeza para trabalhar aqui todos os dias de segunda a sexta. Essa é a facilidade, essa é a minha força. Porém, isso é o óbvio. Qualquer empresa que esse meu prospect for prospectar, for buscar no mercado para contratar esse tipo de serviço, vai oferecer exatamente a mesma coisa, porque esse é o conceito da terceirização. Né? Você tem um contrato, isso exige que você tenha as pessoas contratadas ali, e se a pessoa que é a pessoa efetiva do posto faltar, a gente como empresa terceirizada tem que levar outro para o lugar. Então, esse é o conceito, esse não é o diferencial de nenhuma empresa terceirizada, é o básico do básico, mas mesmo assim precisa ser dito, porque muitas vezes o cliente pode não ter tido experiência, ou conhecimento, ou contato com esse tipo de serviço. Então, mesmo o que é uma força, o que é uma facilidade, você precisa falar. E aí o cliente pode perguntar para você, uma objeção sempre que eu ouço, mas se o colaborador faltar, o que você vai fazer? Isso é uma objeção. Então, eu preciso ter a resposta para essa objeção. Então, eu gosto sempre de listar tudo que o cliente me pergunta de diferente na reunião, porque daí eu vou montando discursos
em cima disso. E aí o que é difícil, né, o que é uma dificuldade para venda, eu acabo transformando ela em oportunidade. Por quê? Porque eu venho com um discurso que vai quebrar aquele paradigma, que vai quebrar aquele pensamento negativo que ele tem dentro da cabeça dele sobre o meu produto e o meu serviço, e aí eu vou ter muito mais chance de vender. Porque o óbvio eu disse quais são as facilidades, né, dele contratar o meu serviço, então eu consigo demonstrar como que o meu produto ou o meu serviço vai beneficiar a vida dele, vai beneficiar a empresa dele. Então, eu consigo criar esse cenário dentro da cabeça dele. Então, isso tá ok. Porém, se ele em algum momento, enquanto eu estou falando ali sobre a empresa, enquanto eu estou ali transcorrendo sobre o assunto, ele estiver pensando algo negativo, eu também vou ter a resposta. E aí, dentro desse parênteses da dificuldade, da objeção, daquele momento que pode até dar um frio na barriga, o que eu desenho? Você tem duas opções. Ou você espera o seu cliente fazer uma pergunta difícil sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, e aí você já está com a resposta pronta, porque você já estudou, você já sabe quais são os tipos de pergunta que aquele tipo de cliente costuma fazer, e você já vem e já responde na ponta da língua, como se você estivesse esperando. Ou então, no seu discurso, você mesmo já fala sobre os pontos que poderiam ser negativos, porém você já tem ali a oportunidade de demonstrar qual é a facilidade em cima dessa dificuldade. Então, eu gosto muito de utilizar algo negativo dentro do meu discurso, onde eu apresento com facilidade e eu já levo a solução também. Né? Então, por exemplo, se eu estou vendendo uma auxiliar de limpeza 44 horas semanais para trabalhar, né, de segunda a sexta num escritório na Avenida Paulista. Esse é o cenário aqui em São Paulo. Qual que é a facilidade? Poxa vida, você não tem que ficar se preocupando em contratar uma pessoa a cada dia, uma diarista. Se ela faltar, você não precisa pensar em alguém para vir no lugar dela. Eu me encarrego disso. Essa é a facilidade, esse é o mínimo no mínimo de uma empresa de serviços terceirizados. Porém, o cenário que eu desenhei para o cliente é dele estar na Avenida Paulista. O que a gente tem na Avenida Paulista? Nós temos manifestações que às vezes o carro não pode passar. Então, ao invés de eu esperar ele falar assim, mas e numa situação atípica de manifestação, o que você faz? Eu mesma no meu discurso eu já falo. Então, como vocês estão aqui na Avenida Paulista, a gente tem um plano de contingência, onde o nosso supervisor, ele pode utilizar do metrô, por exemplo, para chegar até aqui. Então, eu já respondo a pergunta que eu sei que ele está fazendo, porque os clientes fazem sempre as mesmas perguntas, eu já respondo essa pergunta dentro do meu discurso e isso acaba saindo de uma forma muito mais natural. Então, isso é uma forma de você utilizar ali a análise SWOT, você levar o que você tem de ponto de atenção, né, que são as ameaças ou ainda as fraquezas, para um lado positivo, né? Então isso é muito bacana, eu indico muito que vocês façam isso, sempre quando você está na dúvida de como desenhar um pitch de vendas, de como montar ali o seu discurso de vendas, de apresentação da sua solução ou do seu produto, começa pela análise SWOT. Eu sei que essa é uma ferramenta de gestão, de concepção de empresa, uma ferramenta de marketing, porém eu gosto muito de utilizar para venda, porque dentro da venda você não faz avaliação do seu business como um todo, você vai fazer a avaliação do seu produto, e ali dentro da avaliação do seu produto você se coloca na cadeira do cliente. Se eu fosse cliente, o que eu perguntaria? Os meus últimos 10 clientes, o que eles me perguntaram? E aí você vai listando e você já vai desenhando a resposta, porque às vezes quando a gente é pego de surpresa, a resposta não sai da melhor forma possível, não sai como a gente gostaria. Porém, se a gente se prepara, a chance da gente ter uma resposta mais natural, uma resposta mais convincente, mais persuasiva é muito maior. E a venda, ela consiste nisso, ela consiste na segurança
que você pode traduzir por persuasão, e você traduz também na confiança que o cliente vai ter. Poxa vida, eu fechei um contrato com você, é porque eu estou confiando que você vai entregar aquilo para mim, aquele produto ou aquele serviço, aquela solução. Você me convenceu de que você é a melhor opção dentre todas as outras que eu avaliei no mercado. Então, eu estou te dando uma voz, um voto de confiança. E aí essa confiança, ela é construída através da pessoa que está do outro lado, ouvindo, entendendo e quebrando na cabeça dele todas as objeções que ele poderia ter contra o seu produto ou o seu serviço. Então, faça uma análise SWOT. Então, começa ali, separa. Quando eu vou apresentar para o meu cliente, quais são as ameaças que ele avalia? Quais são as oportunidades que ele avalia? Quais são as forças que ele avalia? Né? Quais são os itens que passam na cabeça do cliente enquanto a gente está falando, porque isso é natural, gente. Não adianta vocês acharem que enquanto a gente está fazendo a nossa apresentação lá no PPT, o cliente está 100% dentro da nossa apresentação, porque cada pessoa aprende, absorve de uma maneira, né? Tem gente que é visual, tem gente que é auditivo, tem gente que é tudo isso e mais um pouco, tem gente que não é nada disso, ele só vai entender se ele pegar um papel e desenhar, e cabe a nós que estamos nesse papel de vendedor, de entender como que eu vou passar a minha mensagem, né? A comunicação, ela não está em mim, a comunicação, ela está no outro. Então, se eu não consigo fazer com que ele entenda o que eu tenho ali nos meus 4 pontos da minha própria análise SWOT, eu não vou conseguir converter esse lead, eu não vou conseguir convencer esse cliente, porque eu própria não estou convencida. Né? No outro vídeo eu falei, a gente só vende aquilo que a gente confia. Então, a gente tem que ter dentro da nossa cabeça exatamente todas as respostas para o nosso cliente. E como que você desenvolve essas respostas? Através das perguntas que já fizeram para você. Ah, Wendy, mas eu estou começando meu negócio agora, eu não tenho cliente, eu não fiz reunião ainda, eu não fiz visita, eu não tive ninguém para poder me perguntar para eu conseguir responder e eu conseguir mapear isso depois. Então, você chama seus amigos, chama um parente, apresenta para eles e espera eles fazerem as perguntas deles. Porque dentro desse contexto, você vai conseguir ter muito insight, né? Você vai conseguir desenhar, né, quais são as questões que as pessoas têm em relação ao seu produto, porque é óbvio que na sua cabeça está muito claro, mas nem sempre a gente consegue tirar do que está dentro da nossa cabeça e colocar na cabeça do outro, não existe isso. Então, a gente precisa apresentar, falar, explicar, colocar o cliente, né, colocar o nosso prospect dentro de um cenário. Quando ele está dentro desse cenário, quando ele se vê dentro da situação, você consegue acessar o que ele está entendendo, o que ele está ouvindo, o que ele está pensando. E aí, sempre que eu faço uma apresentação onde eu coloco as objeções, eu coloco as dificuldades dentro do meu discurso e eu já venho com a resposta, eu tenho muito sucesso, porque quando finaliza a apresentação, quando eu já tenho ali aquele tempo de fazer um double check, entender se o meu cliente entendeu o meu recado, entendeu perfeitamente o meu discurso. 99% das vezes ele me fala, olha, eu até tinha dúvida, mas você já falou o que eu estava pensando e tá tudo certo, é isso mesmo. Então, você pega ele, é como se você tivesse ali, é até engraçado, é como se você estivesse lendo o pensamento do seu cliente, porque ele tá esperando você respirar, perguntar se alguém tem alguma pergunta, para ele poder fazer, e no seu próprio discurso você já fala. Então, se ele não está prestando atenção na sua apresentação, se ele não está prestando atenção no que você está falando, e você pega ele de surpresa em cima daquilo que ele está montando dentro da cabeça dele, você já traz a resposta, você já traz a solução, você já traz ali o lacinho dourado para que ele concretize essa compra com você, você tem muito mais sucesso, porque ele vai falar, poxa, é realmente um produto completo, porque tudo que ela apresentou e o que eu estava na dúvida, ela já conseguiu me responder, é porque, de fato, eles têm muito conhecimento, é porque, de fato, eles sabem o que estão falando e porque, de fato, eles têm clientes que têm as mesmas necessidades que a minha, então, obviamente, a solução que serviu para o cliente deles lá atrás também vai servir para mim. Então, isso também gera muito mais credibilidade. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês
vocês hoje é justamente isso, você ter mapeado no momento da venda quais são as suas facilidades, porque o óbvio precisa ser dito, né? Então é necessário explicar o que é o seu produto, é necessário você contextualizar, você colocar o cliente dentro de um cenário e ele entender qual é a sua solução e o que a sua solução vai impactar para ele de positivo, obviamente, porque não adianta nada você ter o melhor produto do mundo e o cliente não entender para que serve, né? Então, aí você não vai conseguir vender. Então, você precisa contextualizar, contar uma história para o cliente, dizer para ele exatamente em qual momento que você vai ter utilidade na vida dele, seja no âmbito profissional ou pessoal, e também utilizar as dificuldades a seu favor, né? Então, saiba quais são os pontos que normalmente podem ser perguntados em relação ao seu produto, ou seu serviço, a sua solução, que fica na cabeça do cliente e você já vai com a resposta. E aí, novamente, você tem duas opções. Ou você espera ele te perguntar e você já vai com aquela resposta lacradora e ele fala, poxa, realmente era isso que eu queria ouvir. Ou dentro do seu discurso, você já consegue inserir a situação negativa e já consegue trazer a resposta. Um outro exemplo, se eu trabalho com distribuidora de produtos de limpeza, um exemplo. Aí o cliente, enquanto eu estou apresentando, falando que eu tenho os melhores preços, que eu tenho o melhor prazo de entrega, nananana, o cliente fala assim, na cabeça dele ele está pensando, tá, mas e se um dia o caminhão parar? Para esse tipo de pergunta, você tem que ter uma resposta. Olha, eu tenho uma rota que ela é compartilhada, ela é monitorada por satélite. Se algum caminhão tiver algum problema, a gente tem um outro que pode continuar essa rota, então você já tem que ter o plano de ação, né? Então tenha sempre desenhado dentro de uma análise SWOT quais são os itens de cada uma dessas fases e como que você converte isso de uma forma positiva. Mesmo dentro da dificuldade, você consegue transferir para uma oportunidade. Então, nem tudo está perdido, né? Então, poxa vida, o cliente me fez uma pergunta super difícil, ou os clientes costumam me fazer uma pergunta difícil, quando eu ouço, eu fico até suando e tremendo. Você vai continuar suando e vai continuar tremendo se você não se preparar. Então, fique preparado, desenhe quais são ali as 10 principais perguntas que o cliente faz e aí, em cima disso, você desenha o seu discurso. Então, é muito melhor o cliente já saber qual que é o seu problema e a sua solução do que você ir embora e ele ficar com aquela sensação, tá, mas e se acontecer isso? Não sei, então acho que não é muito válida essa solução. Você já tem que ter um discurso que tenha início, meio e fim. Um discurso onde você apresente para qual necessidade que você serve, você, o seu produto, a solução. Qual que é o seu diferencial e como que você trabalha quando tem algum tipo de problema. Então, é importante o cliente saber o seu SLA, é importante o cliente saber o seu plano de ação, é importante o cliente ter ali o entendimento de que você tem um plano de contingência. E aí você vai conseguir fechar a sua apresentação e você não vai deixar nenhuma dúvida na cabeça do seu cliente de que você é a pessoa ideal para seguir com essa oportunidade. Que você tem o produto ideal para que ele contrate para a empresa dele, para a vida dele, enfim. Então, isso é muito bacana. Então, utilize sempre os itens que aparentemente são fáceis, mas precisam ser ditos, né? Então, as facilidades, para que eu sirvo, mesmo que já tenham 300 mil empresas que atuam no mesmo segmento que o meu, que entregam o mesmo tipo de produto que o meu, é importante que você diga que você está posicionado com essas empresas e é importante também você ter ali desenhado as dificuldades, as objeções já com as respostas. Porque nesse sentido, você falando sobre as suas dificuldades, você falando sobre a dificuldade do seu setor, do seu tipo de produto, do seu tipo de business, você demonstra que você tem experiência, você demonstra que você tem plano de ação, mesmo quando as coisas dão errado. Então, é muito importante você trabalhar com a transparência. E isso, com certeza, vai fazer com que a sua venda seja de sucesso.
Tá bom, pessoal? Bom, hoje eu consegui seguir aqui o script dos 20 minutinhos, então eu me despeço de vocês. Agradeço por vocês terem assistido. Espero que vocês façam uma análise SWOT com pitch de vendas para cada um dos itens. Normalmente, dentro de uma análise SWOT, você coloca de 3 a 4 itens para cada uma ali das casinhas. 3 itens que representem a oportunidade, 3 itens que representem a força, 3 itens que representem a ameaça e 3 itens que representem também a fraqueza. Então, é importante vocês desenharem ali esses 3 e desenhar um pitch de vendas para cada um desses. Pode ter certeza que a sua apresentação vai ficar muito mais assertiva. E lembre-se que sempre quando a gente vende, a gente tem que ter na nossa cabeça que é 20% sobre a gente e 80% sobre o cliente. Não é que você vai ficar perguntando do cliente durante 80% do seu tempo de reunião, mas sim que durante a sua apresentação, durante 80% do tempo você vai estar explicando para o seu cliente como que o seu produto, como que o seu serviço, a sua solução vai facilitar, otimizar a vida dele. É sempre sobre o nosso cliente, tá? Sempre sobre o nosso cliente. Como que a gente vai ajudar ele. E aí sim ele consegue concretizar na cabeça dele, ele consegue ordenar na cabeça dele o quanto que você é necessário para a vida dele, tá bom? Gente, um beijo, ótimo final de semana para vocês. Eu espero que esse vídeo suba ainda hoje, tá bom? Tchau, tchau!